Começamos com uma notícia que saiu agora há pouco, no meio da madrugada, pelo horário do Oriente Médio. O governo de Israel anunciou ter aprovado um acordo que prevê o resgate de 50 reféns capturados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, em troca da libertação de 150 palestinos atualmente em prisões israelenses. Ao vivo de Nova York, o Guga Chakra, que está acompanhando os desdobramentos desse anúncio, conversa conosco agora. Guga, boa noite. O acordo prevê um cessar-fogo que entraria em vigor, segundo o governo israelense, no momento em que a primeira criança refém cruzasse a fronteira de Gaza de volta para casa. Exatamente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. Começaria o cessar-fogo nesse momento, quando passasse a primeira criança, e a gente entraria na terceira etapa dessa guerra. A gente dividir, teve o atentado terrorista e daí a resposta israelense, quando começa a guerra, que é aquele início com os bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Aquele foi o primeiro momento. O segundo momento foi quando Israel entrou por terra no norte de Gaza, com boa parte da população palestina sendo removida para o sul do território e Israel entrando por terra, que é o que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, com operações, inclusive, ali contra o hospital Shifa, que é muito conhecido, equivalente ao Hospital das Clínicas de São Paulo, que a gente observou esse momento. Israel continua controlando o norte de Gaza. Mas agora a gente entra numa nova etapa que vai ter esse cessar-fogo, que não será definitivo, será de alguns dias. O Netanyahu já deixou claro que a guerra não terminou, que o objetivo dele é eliminar o Hamas. Portanto, essa terceira etapa terá um período curto, desses dias que estão previstos na negociação para troca de prisioneiros. Hamas libertando 50 e Israel libertando 150. Mas daí a gente vai entrar na quarta etapa, que ainda é um mistério, porque se Israel quiser eliminar o Hamas, vai ter que fazer uma incursão pelo sul da faixa de Gaza, onde há 2 milhões, mais ou menos, de palestinos, até 2.300.000, a maioria está ali em Han Yunis, em Rafah. Como que Israel vai fazer essa operação, levando em consideração que já são cerca de 15 mil mortos civis, mortos ao todo, né, no lado palestino, nesse conflito, Renato? Guga, antes de eu te mandar outra pergunta, eu acho que vale fazer uma rápida recapitulação dos termos do acordo segundo Israel. É sempre importante a gente dizer que é segundo Israel. Ou seja, o Hamas devolve 50 reféns, todos mulheres e crianças, num ritmo de 10 a 12 por dia. Esse ritmo de 10 a 12 por dia garantiria pelo menos 4 dias de cessar-fogo. A libertação começaria nesta quinta-feira. Israel, então, em troca, libertaria 150 palestinos presos em suas prisões nesse momento. E, além de tudo, um último ponto, permitiria a entrada em Gaza de 300 caminhões por dia com combustíveis, que é algo que nesse momento não pode entrar, remédios e alimentos. Agora a gente volta a falar com o Guga. Guga, a gente sabe que esse acordo resultou de muita pressão internacional, com bastante envolvimento dos Estados Unidos e pressão interna também das famílias dos reféns sobre o governo de Israel. Netanyahu disse que foi uma decisão difícil. Dá para dizer, com as informações disponíveis, quem teve que ceder mais? Olha, Renata, provavelmente Israel teve que ceder mais do que o Hamas nesse momento. Havia, como você colocou, a pressão externa dos Estados Unidos, também de outros países próximos de Israel, como a França, como o Reino Unido. A gente não pode esquecer daqueles países que Israel estabeleceu relações no Golfo Pérsico, como o caso dos Emirados Árabes, e uma pressão interna muito grande dos familiares das vítimas e de boa parte da sociedade israelense, que quer a libertação
dos reféns. Agora, por outro lado, o Netanyahu enfrentou uma certa resistência contrária ao acordo dos integrantes dos partidos de extrema-direita da coalizão de governo dele, mas no final ele acabou concordando. E quem foi fundamental em toda essa negociação foi o Catar. Sem dúvida alguma, o Catar, que mantém um diálogo com o Hamas, também mantém com Israel, via Estados Unidos. O Catar é usado pelos Estados Unidos como um ator para dialogar com adversários hostis dos Estados Unidos ou de seus aliados. Caso do Talibã no Afeganistão, do Hamas, do Estado Islâmico, se usa o Catar para essa negociação. E um ponto interessante do Hamas é que provavelmente os 150 palestinos que Israel vai liberar serão também crianças e mulheres, porque o Hamas quer jogar um holofote nessa questão, que Israel tem cerca de 200 meninos presos em Israel e 5 meninas, além de 75 mulheres. Isso é um levantamento que está no New York Times nesse momento. Há inclusive meninos de 12 anos que estão nas prisões israelenses e boa parte deles em prisão administrativa. A prisão administrativa eles estão presos, mas não são acusados de nada e não foram condenados por nenhum crime. Então, o Hamas tem ainda essa estratégia em relação a Israel. Mas, de qualquer maneira, é uma ótima notícia saber que esses reféns israelenses serão soltos, Renata, porque tem, aqui em Nova York, você sabe que tem muitos pôsteres, né, dos reféns, e você vê, tem bebê, tem crianças de 3, 4 anos entre os reféns mantidos pelos terroristas do Hamas, Renata. Sem dúvida, uma ótima notícia. Guga, muito obrigada. Bom descanso para você.